Algo para a gente agora há pouco que me chamou a atenção, que às vezes não está no nosso radar, né? Você imagina que para ser papa tem que estar lá dentro, tem que ser um cardeal, e não. Basta ser, tecnicamente, tem que ser um católico batizado, ou seja, uma pessoa comum, né? Uma pessoa ali e com menos de 80 anos. Agora imagine, qualquer cidadão pode ser eleito papa. Será que já aconteceu isso na história alguma vez? É improvável, E né? muito Acho que possivelmente não, né, não. Por isso que a Marcelo? gente até fala que são os cardeais que estão lá dentro, e um deles que vai ser escolhido, né, Marcelo? Exatamente, mas nós temos na história uma pessoa que não estava no conclave que foi eleita, né? Então tem essas questões também históricas em que a gente fica se perguntando o que será, né? O que que vem daí? Mas certamente o escolhido estava entre os 133, lembrando que eleitores eram 135, dois não compareceram por motivos de saúde e um deles, um terceiro cardeal, o Papa Francisco tirou os direitos dele de cardeal e ele não pôde entrar no conclave, que é o cardeal Bétio. Entendi. E estamos falando, mesmo porque a gente está falando aqui, né? Ah, pode ter sido, pode ter acontecido em algum momento. A história é gigante, são mais de 2000 anos de papado. Nós temos 266, né? 266 papas como um todo. Então, ao longo desses milhares de anos, dá para colocar no plural com certeza, muita coisa pode ter acontecido e muita coisa aconteceu com certeza. É uma história riquíssima e cheia de coisas inusitadas, cheias de pontos inusitados. Por E isso que além das nossas pesquisas, é interessante conversar com quem pesquisa de forma aprofundada mesmo esse tipo de assunto, como o Marcelo Zanluc, que está nos atendendo aqui, isso. E uma coisa curiosa que está jornalista. acontecendo agora, agora há pouco passou uma imagem aqui pra gente, de muitas pessoas correndo. Possivelmente estavam no Vaticano fazendo outras atividades, já tinham prestado as suas homenagens ou orações ao longo do dia, estavam, não sei, fazendo um lanche, descansando, conhecendo alguma outra parte do Vaticano. E quando ficaram sabendo de que tínhamos a fumaça branca, correram literalmente para a Praça São Pedro. Então, agora há pouco a gente teve essa imagem de muita gente correndo pelas ruas ali do Vaticano, em direção ao coração do Vaticano, ao centro, onde está a Basílica de São Pedro, e a gente está na expectativa para que daqui a pouco seja anunciado quem é o Papa. Ô Marcelo, o anel do pescador que o Papa usa, ele é utilizado como uma assinatura para lacrar alguns documentos ali confidenciais, ou seja, a identidade dele como Papa. E quando um Papa renuncia ou falece, como aconteceu com o Papa Francisco, faz parte do ritual imediatamente a destruição do anel, né? Em que momento será que é construído confeccionado um novo anel personalizado? Será que já tem algum pronto e depois ele é só Exatamente. adaptado para o tamanho do dedo do Será que próximo ele já Papa? aparece ali com o anel ou seriam questão de dias, talvez, a gente pensar em o Papa que vai ser anunciado hoje para o mundo usar esse anel amanhã, depois, ou ele já aparece com o anel, já faz parte do ritual ali dentro, as coisas que estão acontecendo, também você inserir a confecção do anel ou não? Não. O que vai acontecer agora é que é o seguinte, tem alguns anéis que estão nessa sala das lágrimas que podem ser usados ou o próprio Papa eleito ele pode ficar com o seu anel de bispo, que foi o que aconteceu com o Papa Francisco. A partir de agora, da eleição, é que vai se preparar a celebração da posse do Papa. Ele já é Papa, mas ele vai iniciar aquilo que a gente chama de ministério petrino a partir de uma missa pública. E é nessa missa pública que ele vai receber o anel do pescador, ele vai receber o juramento dos outros cardeais, juramento de obediência, e ele também vai ser colocado nele aquilo que a gente chama de pálio. O pálio é um tecido costurado em lã, que quer dizer que aquela pessoa ela responde a uma província eclesiástica, no caso do Papa, ao pastoreio da igreja como um todo, não esquecendo que o Papa ele é o bispo de Roma, né? Então, o anel do pescador e o selo desse novo papado, ele só virá daqui a alguns dias, sobretudo na missa de início do ministério petrino.
E o que a Ana estava falando ali, do pessoal correndo, né? O que acontece? Até a fumaça branca, a gente vê muitos visitantes de Roma. É. Agora, a corrida é dos próprios romanos, porque o Papa, como bispo de Roma, é o bispo deles. Então, o que acontece? Agora os romanos param tudo e começam a encher a praça, principalmente porque é um grande momento, é um momento histórico para a cidade de Roma, mas para o mundo inteiro. O mundo inteiro, nesse momento, está parado para saber quem que é o novo Papa. E assim que ele for apresentado, né, a gente vai ter na ordem do rito, né? Todo o ritual vai ser o cardeal francês Dominique Mambert, se não for ele próprio o eleito, chegando ali à sacada da Basílica de São Pedro para anunciar que temos Papa, vai fazer esse anúncio em latim. Na sequência, aparece o próprio Papa, né, o novo Papa, e ele faz uma oração já, né, faz ali uma bênção para as pessoas que estão na Basílica de São Pedro, que é a Urbi et Orbi, né, que é uma bênção que já é conhecida dos católicos, mas acho interessante a gente explicar para os nossos ouvintes, Marcelo, em que ocasiões que essa bênção é concedida e qual a importância, por que ela é concedida hoje também, no dia da escolha do novo Papa. Chama Urbi et Orbi, ou a cidade e ao mundo, né? Ou ao Vaticano, a Roma e ao mundo, em português. Exato, é uma bênção, uma das mais importantes que um Papa dá ao seu povo. Então, ela é feita em algumas ocasiões. A bênção Urbi et Orbi, ela é no Natal, no domingo de Páscoa e quando um Papa é escolhido. E, na verdade, é uma bênção toda especial, que inclusive dá indulgência plenária. Indulgência plenária é a absolvição total dos pecados para aqueles que se confessam e que comungam dentro de uma missa nas intenções do Papa. E essa bênção pode ser recebida não só na praça, mas ela tem o mesmo efeito para quem escuta pelo rádio, pela televisão, pela internet, ou seja, por todos os veículos de comunicação. Ela é dada a todo mundo e basta que cada católico, então, se confesse e procure participar de uma missa, comungando e rezando nas intenções do Papa. E é uma bênção muito bonita que vai invocar a proteção de São Miguel Arcanjo, da Virgem Maria, de São José. Sobretudo, é uma bênção muito importante. E uma ocasião histórica, quando o Estado da Cidade do Vaticano estava em briga com a Itália, o Papa, por muitas vezes, concedeu a bênção Urbi et Orbi de costas para a cidade de Roma, né? É um dado histórico interessante, mas ela é concedida em tempos normais 2 vezes ao ano, Natal e Páscoa, e por ocasião, então, da eleição do Sumo Pontífice. Deixa eu só falar para o nosso ouvinte o que está acontecendo aqui no Bora Brasil de hoje, 2h09, inclusive porque nesse horário a gente já teria colocado vinheta, virado a chave, a gente inclusive está com a rede Bandeirantes de Rádio já reunida aqui com a gente no Bora Brasil, mas num programa totalmente diferente, porque 1 hora antes do previsto, praticamente, a 1h08, começou a sair a fumaça branca da chaminé da Capela Sistina. E esse foi o momento em que nós tivemos a fumaça branca saindo e toda a comoção dos católicos ali na Praça São Pedro. Temos a escolha, é isso? Daqui a pouco teremos a escolha, teremos o anúncio do próximo Papa. Sim, já está escolhido. Que será revelado. Já está escolhido, mas ainda não sabemos quem é. E para nos ajudar a conversar aqui com o nosso ouvinte, explicar o que está acontecendo, a partir do momento do Temos o Papa, Habemos Papam, até agora, está com a gente aqui no Bora Brasil o Marcelo Zanluc, que é jornalista, doutor em comunicação e que foi o responsável também pela sala de imprensa da Santa Sé na visita que o Papa Francisco fez aqui ao Brasil. Ô Marcelo, a cena que nós temos aqui é a seguinte, descrevendo para quem está nos ouvindo, só acompanhando por áudio no rádio, como a maioria, né? A Praça de São Pedro está completamente tomada. Ali tem pelo menos 5 vezes mais pessoas que havia no momento em que a fumaça saiu. E gente de tudo quanto é parte do mundo e aquela formação peculiar e característica de um momento como esse.
logo após a saída da fumaça, o que aconteceu às 14, às 13h12. 13h08. 13h08? Isso. Então já passou de 1 hora. Já Bateu passaram em 1 3 hora agora. minutos. Mas já tivemos, Tá. na última escolha, o último conclave, a gente teve quanto Foi tempo até o anúncio do 1h16, desde que a fumaça branca começou a sair da Capela Sistina, até que o Francisco chegasse, fizesse a primeira oração dele, 1h16. Então a gente está perto Dentro desse da tempo. margem. Geralmente perto